Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou falar primeiramente sobre a convocação da seleção brasileira, né? Aconteceu nessa segunda-feira, aconteceu às 3 horas da tarde, né? A primeira convocação do Carlo Ancelotti, né, no comando da seleção brasileira. Eu vou me dedicar mais a isso. Vou passar toda a convocação, beleza? Em todos os setores. E vou trazer também Mercadão da Bola, beleza? O resultado, tanto da Série C quanto da Série A, eu vou botar em outro vídeo, beleza, gente? Os resultados aí. Mas vamos se dedicar a isso aqui? Convocação da seleção brasileira, goleiros convocado por Carlo Ancelotti. Hugo Souza, do Corinthians. Bento, do Al Nassr. Alisson, do Liverpool. Beleza? Os 3 goleiros da seleção brasileira para os próximos 2 jogos das eliminatórias. O Wanderson, repetindo, né, gente? Um pouco mais devagar. Wanderson, lateral, barra ponta do Mônaco, também foi convocado. E o Wesley, né, do Flamengo, esse é lateral mesmo, também foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Vamos lá, gente. Alexandro, lateral do Flamengo, aquele mesmo, ex-Juventus, também foi convocado por Carlo Ancelotti. Alexandro Ribeiro, esse é um lateral que também joga de zagueiro, tá? Do Lille da França. Beraldo, zagueiro base do São Paulo. Ele que hoje em dia está no PSG. Esse zagueiro foi convocado também. Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, também convocado. Marquinhos, zagueiro do PSG, também convocado para a seleção. Vamos lá, gente. Carlos Augusto, esse lateral base do Corinthians, hoje em dia na Inter de Milão. E Danilo, lateral aquele mesmo, ex-Juventus, atualmente no Flamengo. Também mais um lateral convocado para a seleção brasileira. Vamos lá, gente. Partindo para o meio de campo, né? Vou passar de 2 em 2, tá? A quantidade de volantes aqui. São uma boa quantidade, na verdade. Andreas Pereira, volante hoje em dia ainda no Fulham da Inglaterra, mas deve sair. E o Andrei Santos, talvez aqui uma surpresa, né? Mas ele que vem jogando muita bola no Strasbourg da França. Ele que vai jogar o Mundial de Clubes, tá? Pelo Chelsea. Ele é jogador do Chelsea, estava emprestado ao Strasbourg, né? Mas Andreas Pereira e Andrei Santos, 2 volantes aqui convocados por Carlo Ancelotti para a seleção. Bruno Guimarães, é mais meia, né? Esse jogador aqui. Do Newcastle, convocado também para o meio de campo. Ederson, volante da Atalanta, da Itália, também foi convocado para o meio de campo. E a volta, que fazia tempo que não voltava, fazia tempo que não era convocado, mas está jogando muita bola mesmo e merece ser convocado, sim. Casemiro, Manchester United, trabalhou, né? Muito tempo com Carlo Ancelotti, mais um volante convocado para a seleção brasileira. E o Gerson, do Flamengo, né? Mais um meio-campista, mais meia, né? Na verdade, aqui o Gerson, convocado para a seleção brasileira. Gerson, Flamengo, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente, atacantes agora, tá? E teve gente passando fake news por aí, hein? Cravando que um certo jogador seria convocado e ele não foi. Já adianto, já dou spoiler aqui, tá? Vamos para os atacantes, tá? Estevan, do Palmeiras. Antony, do Real Betis, da Espanha. Tá jogando muita bola, viu? O Antony, no Real Betis. E o Gabriel Martinelli, tá? Do Arsenal. Beleza? 3 atacantes aqui convocados para a seleção brasileira. Vamos lá, gente. Matheus Cunha, atacante que, por enquanto, ainda, porque não foi oficializado, né? Ainda jogador do Wolverhampton da Inglaterra, foi convocado, né? Matheus Cunha, atacante. Rafinha, atacante do Barcelona, merecidamente. Convocado também, gente, aqui
para fechar a convocação, muito questionamento. Haja questionamento no juízo para esse nome aqui agora. Richarlison, atacante do Tottenham. É complicado, gente, é complicado, porque não tem minutos jogados aqui, não tem gols também, né? Então, se for por merecimento, não era para estar aqui, não. Mas está o atacante Richarlison do Tottenham, beleza, gente? Convocado para a seleção brasileira. E o Vinícius Júnior, né? Acho que não poderia se chamar, ou se faltar, né? Aqui a chamar o Vinícius Júnior, né? Afinal, ele tem bons números na temporada pelo Real Madrid. Então, ele foi convocado, gente. Vamos explicar aqui a situação que eu falei lá no começo, quando eu falei dos atacantes, que sim, houve gente, eu não vou citar quem foi, porque não cabe a mim, gente, julgar ninguém, tá? Mas, infelizmente, foi passado fake news. Vamos lá. Muita gente cravou que o Neymar seria convocado para a seleção brasileira, gente. Poderia acontecer? Poderia. Por exemplo, eu tenho certeza que muita gente, não só aqui no YouTube não, tá? Em vários canais do YouTube, na televisão, em vários canais de comunicação, vão questionar aqui essa convocação do Richarlison. E por que não o Neymar está, se o Richarlison também entrou? Afinal de contas, o Richarlison também não vinha jogando bem. O Neymar nem jogando vinha. Acho que entrou no jogo contra o Vitória, pelo Santos ontem, e jogou 25 a 26 minutos lá no jogo do Santos contra o CRB pela Copa do Brasil. Ele vem voltando de lesão, né? Bom, gente, é realmente questionável o fato de um estar e outro não. A resposta para isso que se pode dar, né, é que o Richarlison não vinha lesionado, né? Ele vinha sem jogar, sem marcar gols, sem ter uma grande fase no Tottenham. Mas ele não vinha lesionado. Talvez a resposta para isso seja essa, né? No caso do Neymar, gente, ele vai voltar para a seleção brasileira. É bom que isso fique bem claro, tá? Ele vai voltar por ser, sim, de fato, um nome mais midiático. Sim, gente, um belo jogador. Eu não sou, gente, aqui um fã irremediado do Neymar, que jogador sensacional. Acho um belo jogador. Para mim, um cracaço de bola, certo? Mas, bom, gente, não entrou, não foi. E, bom, se você for olhar pela lógica, não era para ir mesmo, né? O cara tá voltando de lesão agora. Ele vai já jogar pela seleção brasileira. Tá ainda se recuperando de lesão, ainda tá voltando a jogar pelo Santos. Mas, logicamente, a próxima convocação da seleção brasileira, caso ele esteja bem, e lógico, né? É um bom jogador, joga um bom futebol, torcemos para que ele esteja bem, e ele deve voltar para a seleção brasileira nas próximas convocações, né? Vamos em frente, gente. Essa foi a primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vamos ao Mercadão da Bola? Gente, só explicando, né? Eu já ia partir para o Mercadão da Bola, mas eu acho que vale explicar, né? Mas, Ítalo, tô sentindo falta aqui de alguns jogadores, olha. O Endrick, ele não merecia ser convocado, não? Ele não está bem no Real Madrid, não? Gente, assim, o Carlo Ancelotti era o treinador do Real Madrid. E o Endrick, ele até jogava, mas esporadicamente, tá? O Rodrigo, esse, se muito me engano, tá lesionado. O Endrick também se lesionou. Beleza, gente? Então, assim, são jogadores que vinham em baixa, né? Não vinham jogando com frequência, né? Mas aí vai se falar vários questionamentos, várias coisas. É complicado, gente. Eu sei, é questionável várias coisas aí dessa convocação. Eu entendo. Mas essa é a convocação, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. E no último Mercadão da Bola que eu passei aqui, eu passei que o Grêmio encaminhou, né? As renovações de 2 jogadores aí. Já renovou, tá? Mas eu não passei também até que ano, né? Coisa e tal. Vamos explicar direitinho essa história? João Pedro, esse jogador renovou com o Grêmio até 2027. E o Vidia Santi
renovou o contrato com o Grêmio até 2029. Vamos lá, gente. Empréstimo por 1 ano, com opção de compra. O Mônaco está fechando a contratação, Mônaco da França, a contratação do atacante espanhol Ansu Fati, do Barcelona. Rodrigão, zagueiro que estava jogando... Bom, vou dar uma checada aqui, certo, gente? Para não passar errado. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Mais notícias por aqui. Saído do Zenit, da Rússia, o zagueiro brasileiro Rodrigão acertou por 2 temporadas com Estrela Vermelha da Sérvia. Beleza? Outra situação. Vamos lá, gente. Yuri Castilho, esse atacante, pelo que eu entendi por empréstimo, está saindo do Mirassol, está indo para o Curitiba, beleza? Kevin De Bruyne, o meia belga. Todo mundo já sabe, né? Ele não vai ficar no Manchester City e, segundo informações, está fechando com o Napoli, da Itália. Bom, gente, quando eu falava lá da convocação da seleção brasileira, os amigos perceberam que eu dei uma freada quando falei do Matheus Cunha, né? Overhampton, eita, tá saindo, e tá. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Manchester United finalmente fechou os 60 milhões de libras a contratação do atacante Matheus Cunha junto ao Overhampton. Beleza? Vamos em frente. Muniain, atacante espanhol, ídolo do Atlético Bilbao da Espanha, saiu do São Lourenço da Argentina, gente. Botafogo até quis ele há um tempo atrás, mas não conseguiu. E ele tá saindo do São Lourenço, gente, por atraso de salário. Gente, clubes europeus fazendo a limpa no elenco, hein? Olha aí, o Everton da Inglaterra dispensou ao todo 4 jogadores, beleza? Como o último jogador é um pouco difícil de falar o nome, eu vou citar o nome de 3, tá? Me perdoem aí, gente. Realmente é que foi complicado eu entender, ainda estou tentando entender o nome desse outro jogador aqui. Mas o Linson, pelo que eu entendi, tá? O Mangala, acho que é esse o nome dele, e o Armando Groha. Esses 3 jogadores, mais um que eu estou realmente complicado para dizer o nome dele aqui, estão saindo do Everton da Inglaterra. O Armando Groha, que é centroavante, está voltando para o Chelsea. Bom, Gustavo Maia, atacante que estava no Náutico, foi contratado pelo Sport aqui do Recife para essa temporada, foi dispensado pelo Sport, agora é novo reforço do Criciúma de Santa Catarina, clube do treinador Eduardo Batista. Bom, gente, o Burnley da Inglaterra fechou em definitivo a contratação do jogador ex-Sporting de Portugal, Marcos Eduard. Bom, aqui também. Bom, gente, o Matheus Pereira, que tá saindo do Eibar e vai vir jogar aqui no Brasil, beleza? Eu só tô me esquecendo agora do clube que contratou ele, gente. Mas, bom, esse jogador foi oficializada a saída dele do Eibar da Espanha no dia de hoje, beleza? Lamine Yamal renovou o contrato com o Barcelona até 2031. Vamos lá, gente. Treinadores demitidos. Ricardo Drubsky, demitido do cargo de treinador do Itabirito de Minas Gerais. É Minas Gerais mesmo. Thiago Nunes, treinadores Botafogo, Atlético Paranaense, Corinthians e por aí vamos. Demitido do cargo de treinador do Universidade Católica do Chile. Bom, gente, são essas as notícias aí. Mercadão da bola, né? E também a convocação da seleção brasileira. Eu já falei para os amigos e repito, esse vídeo aqui, gente, pode ser que seja repartido em 2 e o amigo Raí coloque em 2 vídeos separados, ou pode ser tudo em um vídeo só, tá? A gente vai ver por aqui e os amigos vão ter o resultado aí depois, beleza? Os resultados da Série C e da Série A do Campeonato Brasileiro, a princípio eu vou passar em outro vídeo, mas pode sair tudo, como já falei aí, né? Em um vídeo só, beleza?
Agora sim, gente. Abraço a todos. Peço o like, que é sempre importante. Botem fé, que é super importante, tá certo? E valeu!